Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, para louvor da tua glória. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Vou poupar um pouquinho o ouvido de vocês. Amém. Às vezes nós nos perguntamos e nos questionamos, e não pense que é só você, como eu também me questiono, por que nós precisamos de Deus? Por que nós temos a necessidade de Deus? Né? Eu cresci vendo a minha mãe fazer determinadas coisas que hoje eu entendo que não são da vontade de Deus, na parte religiosa falando. E um dia eu me converti. Com 20 anos de idade eu acabei aceitando Jesus. Por certas circunstâncias, certos problemas. Eu quero que você entenda que sempre Deus, Ele tem algo novo a propor para cada um de nós que aqui estamos. Todos os dias. E a Bíblia fala que Ele é um Deus de novidade de vida. A Bíblia fala que Ele é um Deus que propõe coisas novas. A Bíblia fala que Ele é um Deus que sempre, constantemente, Ele estará querendo renovar, transformar, edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então o que eu quero que vocês entendam, que esse tempo que você despende de estar na presença de Deus, não é um tempo perdido. É um investimento que você faz na sua vida. Porque muitas vezes você pode vir a um culto por vir. Você pode ouvir a palavra por ouvir, mas você pode ter certeza. Esta palavra ela vai render fruto na tua vida um dia em nome de Jesus. Talvez agora você nem sinta, nem perceba. Talvez agora você nem dê crédito, mas o importante é saber que o fato é que nós temos que estar na presença de Deus. Temos que caminhar na presença de Deus. Porque mais dia menos dia, Deus vai fazer algo novo. E Deus ele vai transformar. Eu quero dizer para você e profetizar que a sua vida não será mais a mesma daqui a algum tempo. Não será mais a mesma quando você sair deste lugar. Porque a palavra, ela não volta vazia. Ela tem que cumprir um propósito. Até mesmo quando nós falamos uma palavra qualquer e queremos magoar alguém, queremos falar alguma coisa para alguém, para aquele alguém que, no sentido de depreciar, de magoar, você pode ter certeza, essa palavra ela vai render o fruto que ela foi proposto. Ela vai cumprir o propósito dela. Porque muitas vezes você coloca um apelido, fala uma palavra para alguém, aquela palavra bate, e aquilo machuca, aquilo fere. Por quê? Porque a palavra ela tem poder. E se a nossa palavra, como seres humanos, ela tem poder, imagine o que dirá a palavra de Deus. Né? E o que eu quero que você entenda é que eu estou aqui como instrumento de Deus para ministrar a vocês aquilo que Deus tem proposto para nós. Amém? Então, não é um tempo perdido, é um tempo investido. E Deus hoje quer falar um pouco sobre isso. Que diz assim, o tema da mensagem de hoje é: nada está perdido. Repete comigo. Nada está perdido. Nada está perdido. E nós vamos entender, eu quero que você abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler do verso 1 ao 8 e do verso 16 ao 20. Diz assim, ó. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres, e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos, a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas. Ai
Ainoã, o Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Diz assim comigo: tudo libertarás. Versos 16 ao 20. Então, descendo o guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nem tudo o que os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e os levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre restauração. Amém? Nós lemos um texto que fala sobre a vida de Davi. E eu quero dizer para você que Davi, ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas ele, como homem, ele errava, ele falhava, ele pisava na bola, ele cometia erros, ele fazia coisas que não agradavam a Deus, algumas das vezes. E aqui nesse texto nós percebemos que depois de uma série de erros pessoais, ou seja, de Davi colhe os frutos dessa sua caminhada. Ou seja, nós temos que entender que tudo que nós fazemos, nós colhemos o fruto daquilo que fazemos depois. Tá certo? Por exemplo, vocês que são filhos, certo? Vocês um dia terão filhos também. E vocês vão colher os frutos daquilo que vocês estão plantando hoje. Você um dia é empregado, aí você se torna chefe. Você vai colher os frutos daquilo que você plantou como empregado. A vida é um plantio, a vida é uma semeadura, e nós acabamos colhendo aquilo que nós plantamos. E Davi, ele teve uma caminhada totalmente desastrosa. Olha o que diz o verso 1 e 2, diz assim, ó: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e o tinham queimado a fogo. Tinham levado cativos as mulheres e todos os que lá se achavam, grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Para vocês entenderem, Davi, ele jamais poderia estar na terra em que ele estava. Ele era um israelita, ele era um hebreu, e ele, para fugir de Saul, ele foi para o meio dos filisteus, que era o exército inimigo dos hebreus. E por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas só que ele sabia que não podia fazer aquilo. E ele falou isso para Saul. Só que Saul começou a persegui-lo. Começou a querer matá-lo, de fato. E Davi, ele foi para o meio do exército, do povo inimigo. E olha, o que diz o verso lá em 1 Samuel 27, 12, diz assim, ó: porque ele começou a ficar amigo do filho do rei dos filisteus. E aí o filho do rei dos filisteus, no final das contas, diz assim, ó: Aquis confiava em Davi, pois pensava, fez-se esse, por certo, tão aborrecível para com seu povo em Israel.
que me será por servo para sempre. O que Aquias estava dizendo? Bom, ele se tornou tão indesejável no meio do povo de Israel, por conta de Saul, que ele vai ficar aqui para sempre. Porque, afinal de contas, Saul é o rei. E ele está perdido. Se ele tem um problema com ele tem um problema com o povo de Israel. Então ele vai ser meu servo para sempre. Então nós começamos a entender que algumas coisas que nós fazemos, talvez até por não confiarmos necessariamente em Deus, nós vamos colher o fruto disso. E os resultados, eles não são tão bons assim. E nós temos que aprender a colocar a nossa vida na presença de Deus e confiar naquilo que Deus irá fazer. Por quê? Porque o que Deus tem é o melhor para nós. Amém? E assim, Davi, ele jamais poderia estar no meio do exército, do povo inimigo. Ele jamais. Tanto que eles pegaram, deram uma cidade para ele, chamada Ziclag, e ele ficou ali. Ele ficou numa área de conforto, né?